Imagine a cena. São 2 da manhã. Você está num sono profundo, sonhando com as suas férias perfeitas, quando de repente, pá! Algo cai da prateleira. Você abre os olhos e vê 2 olhos brilhantes te encarando na escuridão, direto do topo do guarda-roupa. E então começa a famosa corrida de Fórmula 1 pela casa, o famoso tig-dic noturno. O seu gato passa derrapando no corredor, lutando contra um inimigo invisível. Você respira fundo e se pergunta: será que ele faz isso só para me irritar? Será que o meu gato veio quebrado de fábrica? Ou ele está apenas planejando como dominar o mundo enquanto eu durmo? Calma, humano de estimação. Você não está sozinho nessa. A verdade é que todos os gatos têm rituais noturnos incrivelmente específicos, e por mais malucos que pareçam, há motivos científicos e muito curiosos por trás de cada um deles. Hoje, nós vamos revelar os 6 desejos absolutos que todos os gatos têm antes de dormir. E eu prometo que, ao final deste vídeo, você vai entender perfeitamente o que se passa nessa cabecinha peluda. Mas antes de começarmos a desvendar esses mistérios, conta para mim aqui nos comentários qual é o nome do seu pequeno terrorista noturno e qual é a maior loucura que ele faz de madrugada. Antes de julgarmos os nossos pequenos tiranos peludos pelas suas festas noturnas, precisamos entender de onde eles vieram. Nós olhamos para os nossos gatos, enroladinhos no sofá, macios e preguiçosos, e esquecemos de um detalhe muito importante. Eles são máquinas de caça, perfeitamente projetadas pela natureza. Pois é, dentro daquele corpinho fofo de 5 quilos, existe a alma de um leão, um predador letal e implacável. E ao contrário de nós, humanos, que fomos feitos para trabalhar de dia e dormir à noite, os felinos são criaturas de hábitos crepusculares. Isso significa que o pico de energia deles acontece exatamente no amanhecer e no anoitecer. Na natureza, esses são os melhores horários para caçar presas. Então, quando o sol se põe e você pensa: ah, que maravilha, hora de colocar o pijama, assistir uma série e relaxar, o relógio biológico do seu gato está gritando: hora da ação, vamos caçar, vamos correr, vamos destruir a casa. É por isso que os rituais pré-sono deles são tão intensos. Eles estão lidando com milhares de anos de evolução correndo em suas veias, lutando contra o fato de que a presa mais feroz que eles encontram é um ratinho de pelúcia cheio de catnip ou a tampa de uma garrafa PET que caiu no chão. O primeiro grande desejo do seu gato antes de dormir é o que chamamos de a descarga de energia selvagem, também conhecida mundialmente como as corridas de meia-noite ou os tig-dics desenfreados. Você sabe perfeitamente do que eu estou falando. É aquele momento em que o seu gato, que passou 18 horas dormindo na mesma posição no sofá, como se fosse um enfeite de pelúcia, subitamente desperta como se tivesse tomado 3 litros de café expresso. Ele levanta, as pupilas dilatam até ficarem quase pretas por inteiro, as orelhas vão para trás, e ele sai correndo pela casa em velocidade máxima. Ele pula no sofá, faz parkour na parede, escorrega no tapete e ataca ferozmente uma poeirinha que só ele consegue ver. Essa explosão não é loucura, é pura necessidade fisiológica. Como eles dormem o dia inteiro para economizar energia, a bateria chega à noite carregada em 200%. Se eles estivessem na natureza, essa energia seria gasta caçando pássaros ou roedores para o jantar. Como eles estão no seu apartamento confortável, com comida de graça garantida, essa energia acumulada precisa explodir de alguma forma. É o corpo deles exigindo movimento antes que possam finalmente se acalmar para o descanso noturno. Mas por que diabos essa correria precisa envolver o seu rosto como pista de pouso? A explicação para o seu gato passar por cima de você na cama durante essas corridas noturnas está na rota de fuga e no mapeamento de território. Na cabeça brilhante do felino, o seu corpo debaixo das cobertas não é um ser humano tentando descansar para pagar as contas no dia seguinte.
É apenas um obstáculo geográfico interessante, uma pequena montanha tática no meio do território de caça dele. Além disso, muitos gatos usam essas corridas para chamar a sua atenção. Sim, eles sabem que você quer dormir, mas a lógica felina é simples. Se eu estou acordado e cheio de energia, por que o meu servo gigante está de olhos fechados? É por isso que puni-los ou gritar não funciona. Quando você levanta irritado e resmunga com o gato, na cabeça dele ele acabou de ganhar o jogo. Legal. O grandalhão acordou para brincar de pega-pega. A melhor maneira de lidar com esse primeiro desejo noturno é antecipar a explosão. Cerca de meia hora antes de você ir para a cama, pegue a varinha com penas ou o laser e faça o seu gato correr de propósito até ele cansar e deitar de lado, ofegante. O segundo desejo incontrolável do seu felino é a fominha da madrugada. Logo depois de gastar toda aquela energia caçando fantasmas na sala, o instinto de sobrevivência do gato ativa um alarme interno. O jantar foi servido há 3 horas. Eu estou praticamente morrendo de inanição. É hora do abate. E é nesse momento que ele vai até o pote de ração. Agora, preste muita atenção, porque este é o ponto onde acontecem os maiores dramas felinos. O seu gato chega na cozinha, olha para o potinho e solta o miado mais triste, dramático e sofrido que você já ouviu na vida. É um choro de quem não come há semanas. Você, preocupado, levanta da cama tropeçando no escuro, acende a luz e olha para o pote. Para a sua total surpresa e indignação, o pote está cheio de ração. Cheio. Mas o detalhe, o pequeno e irritante detalhe, é que há um minúsculo buraquinho no meio onde dá para ver o fundo de plástico da tigela. Para o gato, aquele buraco no centro significa que a comida acabou, o apocalipse chegou e ele vai perecer de fome ali mesmo no piso da cozinha. Mas por que eles fazem essa encenação toda por causa do centro do prato? A ciência explica. Isso é conhecido como fadiga dos bigodes. Os bigodes do gato, chamados de vibriças, são órgãos sensoriais incrivelmente sensíveis. Eles são tão potentes que conseguem sentir a mudança na pressão do ar no ambiente. Então, se você usa um pote fundo ou muito estreito, toda vez que o gato tenta comer a ração que está nas bordas, os bigodes esbarram nas laterais do plástico ou do metal. Isso causa uma sobrecarga sensorial, uma sensação altamente irritante para eles. É como se você tentasse comer o seu jantar, ouvindo um alarme de incêndio altíssimo na sua orelha. É estressante. Portanto, para evitar o desconforto, eles comem apenas o monte que está no meio e recusam o restante. O desejo número 2 deles, antes de dormir, é ter a segurança de uma refeição fresca, farta e de fácil acesso. A solução para você não ser acordado às 3 da manhã por um gato esfomeado, com comida no prato é simples. Troque as tigelas fundas por pratos rasos, parecidos com pires de plantas. Assim, o jantar da madrugada será tranquilo para os bigodes dele e silencioso para o seu sono. Ainda sobre a alimentação noturna, existe uma sequência biológica muito rígida que todo gato anseia por cumprir. O ciclo natural do predador felino é sempre caçar, matar, comer, limpar-se e dormir. Lembra que no bloco 1 eu disse para você brincar com ele antes de dormir? Essa é a caça e a morte da presa de brinquedo. Logo após essa brincadeira, o corpo dele vai exigir a etapa do comer. É por isso que muitos especialistas em comportamento animal recomendam dividir a ração diária do seu gato e deixar a maior porção exatamente para o momento antes de você ir deitar. Se o gato brinca exaustivamente e logo em seguida encontra o pote cheio com uma porção nova de comida ou um sachê delicioso, o cérebro dele processa a informação perfeita. Missão cumprida. Eu cacei a varinha de penas com sucesso, abati a minha presa e agora estou me banqueteando com a carne. Quando ele encher a barriga, o metabolismo dele vai iniciar o processo de digestão, o que dá uma preguiça gigantesca no animal.
O pico de adrenalina despenca, a letargia toma conta, e ele automaticamente vai procurar um lugar para iniciar a próxima fase do ciclo. É a biologia trabalhando a seu favor. O terceiro desejo do seu mestre felino é a busca pela fortaleza impenetrável, ou o local de sono. É aqui que muitos tutores ficam profundamente frustrados. Você vai ao pet shop e gasta metade do seu salário em uma cama de veludo, ergonômica, com formato de nuvem, aquecimento térmico e bordada com o nome do gato em fios de ouro. Você chega em casa todo orgulhoso, coloca a cama no melhor canto da sala, e o que o seu gato faz? Ele cheira a cama, cara. Faz uma cara de nojo como se você tivesse trazido lixo para dentro de casa, vira as costas e vai dormir dentro da caixa de papelão esfolada de onde você tirou a cama. Ou pior, ele se enfia dentro daquela gaveta de meias que você esqueceu aberta, espalhando pelos em todas as suas roupas pretas recém-lavadas. Porque o conforto macio não atrai o gato da mesma forma que um buraco apertado ou uma caixa suja. A resposta está, mais uma vez, nos instintos de sobrevivência profundos dessa espécie incrivelmente complexa. Na natureza, os gatos não são apenas predadores. Por causa do seu tamanho pequeno, eles também são presas de animais maiores, como cães selvagens, coiotes ou grandes aves de rapina. Portanto, dormir ao relento, no meio de uma clareira, ou no meio do tapete da sua sala, é o equivalente a colocar uma placa de neon dizendo jantar grátis para os inimigos. O gato deseja, acima de tudo, proteção térmica e física. Caixas de papelão são excelentes isolantes térmicos, mantendo o calor do corpo do animal de forma muito mais eficiente do que as camas abertas. Além disso, as 4 paredes da caixa oferecem segurança. Ninguém pode atacá-lo por trás ou pelos lados, e se algum perigo se aproximar pela frente, ele está pronto para dar o bote de dentro da sua trincheira. O papelão é a caverna moderna do gato. E quanto à sua pilha de roupas limpas? Bem, as roupas cheiram a você. E quer o seu gato admita ou não, ele ama o seu cheiro. Sentir o odor do dono misturado com o calor das roupas recém-saídas da secadora é como um abraço invisível que dá segurança para ele desligar os alertas e finalmente dormir. Outra variação da fortaleza impenetrável que muitos gatos exigem antes de dormir é o famoso ponto de observação nas alturas. Talvez o seu gato não seja do time das caixas de papelão. Talvez o desejo dele seja escalar até o topo da geladeira, ou até a última prateleira da estante de livros, derrubando algumas decorações no processo, claro. Dormir no alto é uma estratégia de defesa brilhante desenvolvida pelos felinos ao longo dos milênios. Lá de cima, ele tem o controle visual absoluto sobre o território. Ele consegue ver quem entra e sai do cômodo muito antes de ser percebido. É por isso que muitos gatos se recusam a dormir em caminhas que ficam no chão, especialmente em casas onde há cachorros ou crianças pequenas correndo por perto. Se o seu gato insiste em dormir em cima do guarda-roupa, não brigue com ele. Pelo contrário, facilite a vida dele. Coloque uma cobertinha velha ou uma almofada lá em cima. Ele está apenas seguindo um instinto poderoso de autopreservação. Gatos nas alturas são gatos confiantes e desestressados. O quarto desejo crucial antes de pregar os olhos é o que nós chamamos de a patrulha do perímetro. Já notou que, pouco antes de você desligar a última luz da casa, o seu gato começa a andar lentamente de cômodo em cômodo? Ele cheira a porta da frente, vai até a janela da sala e fica olhando para o escuro por alguns minutos. Inspeciona o vão debaixo do sofá e dá uma conferida no ralo do banheiro. Ele não está procurando um brinquedo perdido. Ele está agindo como o segurança particular da residência. Como um bom animal territorial, o gato precisa ter absoluta certeza de que as fronteiras do seu reino estão seguras antes de abaixar a guarda. Ele está checando se nenhum outro gato do bairro marcou o quintal lá fora, se há cheiros de predadores ou intrusos, e garantindo que todas as saídas de emergência estão desobstruídas. É um trabalho muito sério.
Se você interromper a patrulha dele, pegando-o no colo e levando-o para o quarto à força, é provável que ele volte para terminar o serviço assim que você o soltar. Ele só vai dormir em paz quando o relatório de segurança estiver 100% concluído na cabeça dele. Dentro dessa patrulha de segurança, há uma subtarefa que eles levam muito a sério: a checagem dos humanos. Nós muitas vezes achamos que os gatos são seres independentes, frios e que não se importam com a gente. Mas a grande e emocionante verdade é que o seu gato considera você como parte da família dele. Na verdade, na psicologia felina, eles tendem a nos ver como gatos muito grandes, extremamente desajeitados, que não sabem caçar direito e que não têm pelos suficientes para se proteger do frio. É por isso que, durante a patrulha noturna, é comum o seu gato ir até o seu quarto, pular na cama, cheirar o seu rosto e ir embora. Ele está conferindo se os filhotes gigantes dele estão seguros e no lugar certo. Em lares com muitas pessoas, alguns gatos chegam a passar de quarto em quarto, contando o rebanho para garantir que todos os membros da alcateia familiar estão presentes antes dele poder se recolher. É uma atitude absurdamente fofa, disfarçada de pura indiferença felina. O quinto desejo, e talvez o mais amado por todos os tutores de gatos, é o ritual de beleza e o amassar pãozinho. Depois que ele gastou energia, comeu, encontrou a caixa de papelão perfeita e garantiu que a casa está segura, o corpo do gato entra na fase de relaxamento profundo. O primeiro passo dessa fase é o banho. O gato vai se lamber minuciosamente, limpando cada pata, cada orelha e a cauda. Esse banho de língua não é apenas uma questão de higiene contra a sujeira. A língua do gato é áspera como uma lixa, porque possui pequenas espículas chamadas papilas, feitas de queratina. Quando ele se lambe, essas papilas escovam os pelos e estimulam glândulas na pele que liberam óleos naturais. Além disso, a saliva do gato evapora no pelo, o que ajuda a regular a temperatura do corpo dele para a noite de sono. Mais importante ainda, o ato de se lamber libera endorfinas no cérebro do felino. É como se ele estivesse recebendo uma massagem relaxante em um spa de luxo. É o momento em que ele se livra do estresse do dia, que basicamente consistiu em dormir no sol e exigir petiscos, uma vida muito dura. E é logo após, ou até durante esse banho, que acontece a mágica, o amassar pãozinho. O seu gato sobe em você, ou naquela manta mais felpuda da cama, fecha os olhinhos, começa a ronronar como um motor de trator e movimenta as patinhas da frente para cima e para baixo, como se estivesse massageando a superfície ou sovando uma massa de pão. Esse comportamento não é ensinado, é instintivo e vem desde as primeiras horas de vida do filhote. Quando eles ainda estão mamando nas mães, os gatinhos amassam a barriga dela para estimular as glândulas mamárias a produzirem mais leite. É um momento de nutrição, segurança absoluta, amor materno e conforto total. Quando o seu gato adulto amassa o pãozinho no seu cobertor ou na sua barriga, ele está regredindo mentalmente para aquele estado de paz suprema da infância. O cérebro dele está inundado de hormônios do bem-estar. Se ele faz isso em você antes de dormir, parabéns. É a maior declaração de amor que um gato pode dar. Ele está dizendo que perto de você, ele se sente tão seguro quanto se sentia com a própria mãe. Mas atenção, existe um segredinho por trás do amassar pãozinho que pouca gente conhece. Além de ser uma demonstração de afeto e relaxamento, também é uma forma de demarcação de território. Os gatos possuem glândulas odoríferas escondidas entre os dedinhos das patas. Quando eles amassam o cobertor, o seu colo ou o travesseiro com vontade, esticando as garras e apertando a superfície, eles estão literalmente esfregando o suor dessas glândulas no tecido e na sua pele. É um aviso químico invisível para qualquer outro felino, mesmo que não tenha outros gatos na casa. O cheiro que fica ali diz: estão sentindo esse aroma? Esse sofá é meu,
Essa cama é minha, e esse humano gigante e careca é meu também. Tirem as patas. Portanto, quando ele te massageia com aquelas garras afiadas antes de dormir, doendo um pouquinho nas suas pernas, aceite com honra. Você acaba de ser oficialmente carimbado como propriedade vitalícia do seu gato. Sinta-se lisonjeado por pertencer a uma realeza tão exigente. E se o seu gato decide que você precisa participar do banho e começa a lamber a sua mão, o seu braço ou até o seu cabelo com aquela língua de lixa, esse comportamento é conhecido como allogrooming ou higiene social. Na natureza ou em colônias de gatos de rua, os felinos que pertencem ao mesmo grupo familiar se lambem mutuamente. Eles fazem isso principalmente nas áreas onde o outro gato não alcança, como o topo da cabeça e o pescoço. É uma forma de criar laços sociais profundos, misturar os cheiros de todos para criar um aroma da família e mostrar confiança mútua. Quando o seu gato lambe você antes de dormir, ele não está dizendo que você é sujo, embora ele possa achar que você não se limpa direito por não usar a língua. Ele está te aceitando como um membro oficial do bando dele. Ele está cuidando de você da mesma forma que cuidaria de um irmão de ninhada. Apenas tome cuidado com a superestimulação. Às vezes, o gato fica tão empolgado lambendo você que os instintos de caça se ativam de repente, e a lambida carinhosa se transforma numa mordida surpresa. Se isso acontecer, apenas afaste a mão suavemente, sem gritar. O sexto e último desejo inegociável de todo gato é a escolha do parceiro de sono, ou seja, transformar você em um colchão humano. Depois de todo o ritual cumprido, o gato finalmente vai dormir. Mas se ele tem acesso ao seu quarto, as chances de ele escolher dormir encostado em você são gigantescas. E não é em qualquer lugar. Os gatos têm preferências hilárias por onde deitar. Alguns preferem deitar exatamente em cima do seu rosto, sufocando você com pelos no meio da madrugada. Outros gostam de dormir no vão entre as suas pernas, travando os seus movimentos como se você estivesse engessado, impedindo que você vire de lado a noite inteira, por medo de acordar o príncipe ou a princesa. E há aqueles que escolhem dormir estrategicamente em cima da sua cabeça, no seu travesseiro, como um chapéu felpudo que ronrona. Mas por que eles fazem questão de colar na gente, mesmo tendo camas, caixas e poltronas vazias à disposição pela casa inteira? É só por amor? Por mais que a gente queira acreditar que é só amor e saudade, a principal razão pela qual o gato usa você como cama é térmica. Lembra que a temperatura corporal média de um gato é de cerca de 38,5 a 39 graus Celsius. Isso é mais quente do que o nosso corpo. Para manter essa temperatura elevada durante o sono, eles precisam gastar energia ou buscar fontes de calor externas. E adivinha qual é a fonte de calor mais eficiente, confortável e com temperatura constante disponível no quarto? Você, especialmente a sua cabeça e os seus pés, que são as partes do corpo humano por onde mais escapa calor debaixo das cobertas. O seu gato não é bobo. Ele sabe que você é basicamente um radiador vivo gigante e gratuito. Dormir grudado na sua perna, nas suas costas ou no seu pescoço permite que ele economize a própria energia vital, absorvendo o seu calorzinho gostoso a noite toda. É puro interesse termodinâmico misturado com muito carinho e conveniência felina. Além do calor, dormir no colo ou nas pernas do tutor envolve mais uma vez a questão da segurança máxima, a nossa palavra-chave na psicologia dos felinos. Quando o gato entra no estágio de sono profundo, chamado de fase REM, onde eles também sonham, por isso às vezes as patinhas tremem. Ele fica completamente vulnerável. Qualquer predador poderia atacá-lo facilmente, mas, se ele estiver dormindo encostado em você, qualquer vibração de perigo no ambiente será sentida por você primeiro. Se você se assustar com um barulho, você vai se mexer e acordar o gato. Na cabecinha de estrategista militar dele, você é o sistema de alarme perfeito.
Ele confia tanto nas suas habilidades de proteger a caverna que ele pode se dar ao luxo de apagar completamente. Então, da próxima vez que você acordar às 5 da manhã com cãibra nas pernas porque ficou duro a noite toda para não incomodar o gato de 10 quilos deitado nos seus joelhos, console-se com o fato de que você é visto por ele como um guarda-costas gigantesco, super quente e extremamente confiável. E sobre a mania de alguns gatos dormirem de costas para você, muitos tutores se sentem ofendidos. Poxa, ele deita no meu peito, mas vira o traseiro para a minha cara e fica olhando para a porta do quarto. Não leve isso para o lado pessoal. Na linguagem corporal dos gatos, virar as costas para alguém não é sinal de desprezo ou falta de educação, muito pelo contrário. Um gato nunca, jamais, viraria as costas para uma ameaça. Se ele vira o traseiro para você e fecha os olhos, ele está dizendo: eu confio a minha retaguarda a você. Eu sei que você não vai me atacar por trás. Ao mesmo tempo, ele está posicionando a visão frontal e as orelhas dele para a porta do quarto, protegendo a entrada. É um trabalho em equipe. Você cobre a retaguarda e ele vigia a porta contra perigosos monstros invisíveis, carteiros que aparecem de madrugada e cachorros imaginários. Ele está dividindo as tarefas de segurança da alcateia com você de uma maneira muito honrosa. Para aqueles que têm mais de um gato em casa, os rituais noturnos podem ser ainda mais complexos e caóticos. Antes de dormir, a hierarquia da casa entra em jogo. Quem fica com o melhor ponto de observação no topo do arranhador? Quem tem o direito de deitar no travesseiro do dono? E quem precisa se contentar com o pé da cama? Muitas das corridas noturnas e brincadeiras bruscas que vemos acontecem como forma de estabelecer essa hierarquia antes de o grupo se acalmar. Eles brincam de lutar para definir quem é o líder temporário. Mas no final das contas, se o ambiente for enriquecido e feliz, todos acabam encontrando o seu cantinho de calor e proteção, frequentemente amontoados em uma poça de pelos embaraçados, ronronando em harmonia. É fundamental entender que cada miado, cada pulo desenfreado, cada caixa rasgada e cada arranhão no lençol não são erros de comportamento, são a mais pura expressão de uma natureza perfeita, antiga e selvagem que decidiu dividir o teto e a vida com nós, humanos. E que privilégio é ser escolhido por eles. Então, recapitulando a maratona noturna do seu gatinho, primeiro ele precisa descarregar a energia do predador caçando, depois, precisa de uma refeição fresca com o prato servido de forma correta para não machucar os bigodes. Em seguida, ele procura o refúgio perfeito, seja uma caixa apertada ou as alturas. Faz a patrulha de segurança pela casa inteira. Toma o seu banho relaxante, amassando o seu corpo para marcar território com afeto. E, finalmente, escolhe o melhor lugar no seu corpo para roubar o seu calor e garantir que está protegido. Entender esses 6 passos é a chave de ouro para a paz noturna na sua casa. Se você respeitar e facilitar a jornada noturna do seu felino, não tentando lutar contra a biologia dele, o estresse diminui para ambos. Compre um prato raso, brinque 10 minutinhos antes de dormir, deixe uma caixa de papelão velha no canto do quarto e prepare-se para noites muito mais tranquilas, cheias de ronrons terapêuticos e roncos felinos adoráveis no seu ouvido. Agora você já sabe tudo o que se passa nessa cabecinha peluda e cheia de mistérios antes de as luzes se apagarem. Não é maldade, não é loucura, é pura biologia felina, instinto de sobrevivência e, claro, um pouquinho do charme irresistível de quem sabe, que manda na casa toda. Mesmo com todos esses tigy dicks de madrugada, as mordidinhas de amor fora de hora e o roubo do nosso espaço na cama, nós não trocaríamos a companhia deles por nada nesse mundo, não é verdade? Porque no final das contas, o ronron no nosso ouvido cura qualquer insônia e apaga todo o cansaço do dia. Se você gostou de descobrir esses segredos, não esquece de deixar o seu like gigante neste vídeo e se inscrever no canal
para não perder nenhuma dica e curiosidade sobre o mundo dos gatos. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando que o gato não deixa ele dormir, para ele entender o privilégio que está tendo. E a pergunta final que não quer calar: qual desses 6 comportamentos o seu gato faz com mais frequência antes de dormir? É o caçador de fantasmas ou o que amassa pãozinho na sua barriga? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler todos. Um lambejo para os felinos de vocês e até o próximo vídeo.